Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no nosso podcast a gente vai falar sobre um tema muito bacana. Hoje o podcast tem como objetivo falar sobre o checklist para vender serviços de contabilidade. Checklist definitivo, né? Bora? Bora. Trouxe aqui um especialista, né, sobre esse assunto, né, de vendas contábeis, meu senhor Almir Estrela. Vambora, muito obrigado. A gente tem... Você fez um checklist, Sim. né, dos principais erros aí que os contadores cometem na hora de implementar um processo de vendas e, principalmente, muitas vezes eles nem têm um processo de vendas. Então, esse é o checklist definitivo e esse conteúdo vai ser um conteúdo que vai servir para a gente enviar para todos os leads, todo mundo que está pensando em contratar ou está pensando em montar aí um processo de vendas, para ele ter um checklist definitivo dos principais erros, do que precisa fazer, quando a gente fala em processo de vendas, né? Quando a gente pensa em vender serviços contábeis. Antes de você começar com as perguntas, eu queria deixar aqui uma observação. Deixa eu falar para minha câmera aqui. Quando a gente fala em vender serviços contábeis, você vai concordar comigo, a primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte: o que é venda, né? Venda qual é o momento da venda? O momento da venda é quando o cliente ele assina o contrato. Então, se você negociou, você está em processo, o cliente falou que vai comprar, que vai fechar o serviço com você, mas não assinou um contrato, ele ainda não comprou, então você ainda não vendeu. Uhum. Então, nós vamos fazer todo esse processo até o momento da venda, certo? Certo. Então, bora. A gente quis gravar esse conteúdo porque, né, Almir, foi até uma sugestão que eu tive para você. O pessoal vem acompanhando muito conteúdo nosso sobre marketing. E eles falam, pô, Pedro, beleza, a gente está acompanhando sobre marketing, vocês falam de tráfego pago, vocês falam de marketing de conteúdo, beleza, eu sei que eu tenho que fazer marketing, mas e aí, como que eu faço para vender? Eu que vendo aqui no meu escritório, eu não sei treinar vendedor, nunca nem contratei vendedor, eu vendo como? Chega um pedido de orçamento aqui de uma indicação, eu pego, ligo, resolvo talvez ali pelo WhatsApp mesmo, nem faço uma pergunta e já fecho com o cliente. Só que eu entendo, Pedro, que isso não é profissionalizar vendas. Isso é um processo amador. Me trouxe até aqui, mas não vai me levar para um próximo passo. Então, eu quero saber o que eu posso fazer, como que eu vou trabalhar, quais perguntas eu tenho que fazer, e a gente montou esse checklist. Então, Pedro, deixa eu te perguntando, você responder, você que é um especialista nisso aqui. Muitas vezes, o contador ele recebe um pedido de orçamento no WhatsApp. Uhum. Quando ele abre o WhatsApp dele, ele vê a foto do cidadão, e pela foto ele decide se vai ou não vai responder esse cara. Ele não tem um processo de qualificação do lead. Então, eu queria que você respondesse aqui duas coisas. A primeira, o que é um processo de qualificação e como qualificar esse lead na contabilidade? Perfeito. O que é um processo de qualificação? Quando você recebe qualquer contato de uma pessoa que tem interesse em comprar o seu serviço ou o seu produto, você tem que fazer uma série de perguntas para que você identifique se a pessoa tem potencial ou não de compra com você. Vamos pensar aqui numa loja de shopping. Você vai lá na Chili Beans, Almir. Primeira coisa quando você entra na Chili Beans, que a gente aborda? O vendedor. O vendedor. O que ele fala com você? O que você deseja, como é que eu posso te Almir, ajudar? o que você está procurando? Isso. Você está buscando um óculos? É para presente? É para você? Você gosta de qual estilo? Então, a qualificação são as perguntas que você faz para entender se essa pessoa tem desejo, interesse em contratar o seu serviço de abertura de empresa, de troca de contabilidade. Então, qualificar um lead é uma das etapas mais fundamentais, vamos dizer assim, porque a partir do momento que você não tem uma boa qualificação com esse lead, se você não faz perguntas corretas, se você não sabe como levantar essas perguntas e abordar esse potencial cliente, ele não vai saber te responder e você vai falar assim, cara, eu olhei a foto desse cara aqui, ele não tem como me contratar, não. Vou nem ligar para ele. Deixa eu dar uma definição, vou ler uma definição aqui sobre o que é a qualificação de um lead, tá? A qualificação de um lead é um processo de avaliar os leads, potenciais clientes, para determinar o quão bem eles se encaixam no perfil do cliente ideal de uma empresa. Este processo geralmente envolve uma análise de vários critérios como, necessidade do produto ou serviço, capacidade de compra, tomada de decisão, adequação ao perfil do cliente ideal, interesse e engajamento. Então, vamos lá. Foi o que você falou. Qualificar um lead não é só bater um papo com o lead. Você tem toda uma estrutura para que você consiga entender se aquele lead realmente é potencial. Então, eu vou repetir aqui para a minha câmera aqui. Deixa eu olhar para o pessoal aqui para... Vamos lá.
Em primeiro lugar, qualificação de lead, na contabilidade principalmente, né, Pedro? Sim. É um processo de avaliar os leads para determinar o quão bem eles se encaixam no perfil do cliente ideal de uma empresa. Então, quais são as etapas aí de qualificação de um lead? O que você tem que avaliar ao qualificar um lead? Necessidade do produto ou serviço, capacidade de compra, isso é muito importante. Esse cara tem dinheiro para me pagar? Tem que avaliar a capacidade de compra dele. Ele consegue realmente me contratar? Ele paga pelo meu serviço ou ele vai fazer um contrato aqui e nunca vai pagar um honorário? Por exemplo, o cara liga pra gente, quer pagar R$ 300 de uma empresa de marketing, não é com a gente. Como. Então, de cara, a gente já qualifica, mesma coisa, um contador que estiver qualificando um cara, um cliente, um potencial cliente, e perceber que o cara quer pagar R$ 200 de honorário, sendo que cobra 2.000. Então, capacidade de compra, tomada de decisão, uma coisa que você faz muito. Então, o que é tomada de decisão? Fulano, você está me ligando, é você quem decide me contratar ou não. Se não for você, coloca quem for. Participa dentro do processo. Participar dentro do processo. Sim. Adequação do perfil ideal do cliente, quer dizer, esse cliente realmente está dentro do cliente que eu quero. Se eu quero trabalhar só com transportadoras, esse cliente é transportadora? Só com construtora, só com MEI, só com médico, enfim. Interesse e engajamento. Esse último ponto é muito importante, Pedro, pelo seguinte. O cliente ele tem necessidade do produto, por quê? Às vezes o cara pede orçamento, mas não tem uma real necessidade, uma real dor. Então, quer abrir empresa? Quero daqui 2 anos. Então não tem real necessidade. Sim. Ele tem capacidade de compra, ele toma decisão, ele está adequado, mas ele não tem interesse, ele não tem urgência, ele não está engajado. Então esse cara geralmente não vai comprar. Sim. Então, recapitulando, necessidade do produto ou serviço, capacidade de compra, tomada de decisão, adequação ao perfil ideal do cliente e interesse e engajamento. Então, chegou um lead para o contador. O que o contador tem que fazer? Ele tem que qualificar esse lead. E ele vai usar essas 5 etapazinhas. Ele vai fazer perguntas, aí nós vamos passar uma por uma aqui. Então, o que nós estamos fazendo agora? Perguntas de qualificação de lead. Perfeito. Quais perguntas, Pedro, você recomenda que o contador faça para ele entender a necessidade do cliente a esse serviço? Excelente. Eu falo dessa parte, só um adendo antes de entrar na parte das perguntas, Almir. Venda é fechar a porta. Então, não adianta, por exemplo, você tem 5 etapas para seguir aí. Se o cara te deu uma negativa em uma dessas perguntas, ele não vai fazer uma venda, Okay. ele não fecha um contrato com você. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, fulano, beleza, você fez um contato aqui com a minha empresa, o que você está buscando hoje? Como que eu posso te ajudar? Ah, não, eu queria uma proposta de vocês, Almir. Não, mas beleza, eu posso te apresentar uma proposta, mas o que você precisa? Você tem uma empresa? Você tem algum problema contábil no seu dia a dia? A sua parte tributária ou a sua parte financeira ela está organizada? Para que você acha? Como que você já até me deu muito esse exemplo? Como que você acha que a minha empresa consegue te ajudar? E aí o lead vai falar, olha, Almir, cara, estou tendo maior dificuldade com o meu contador, ele não é especialista no meu segmento, estou pagando muito imposto, não tenho gestão ali do meu dia a dia na minha parte contábil. Eu vi o site de vocês, eu queria saber como que vocês trabalham. Legal. Então, você validou qual que é o objetivo do lead. Depois que você fez essa primeira pergunta, você vai falar assim, fulano, beleza, você me falou que você já tem uma contabilidade. O que faz com que você saia da contabilidade do Almir e venha para a contabilidade do Pedro? Ah, não, Almir, eu estou buscando aqui, cara, uma contabilidade mais barata. Geralmente ele vai te falar isso, muitas das vezes. Se esse lead, ele nessa segunda pergunta, ele já fala de preço, aí eu gosto de investigar mais o que de fato é interessante para ele. Aí a gente entra na segunda questão da capacidade de compra. De capacidade de compra. Okay. Porque às vezes a pessoa ela pode estar buscando preço porque ela não tem possibilidade de investir muito, que é um cenário, ou segundo, por essa pessoa achar que contabilidade é um commodity e todo mundo vai prestar o mesmo serviço. Então, qual que seria uma seguinte pergunta que seria interessante utilizar nesse contexto, tá? Homem, você está me falando que você está saindo da contabilidade do outro contador, porque esse outro contador, ele não é especialista no seu segmento, e por isso você está pagando mais imposto. Você sabia que aqui na nossa empresa, a gente trabalha somente com o seu segmento, e a gente tem vários cases de sucesso que a gente conseguiu fazer com que essas empresas tivessem uma redução tributária bem relevante, e com isso elas conseguem ter mais recursos para investir em outras áreas? Então, eu entendo que a nossa contabilidade ela não é a mais barata, a gente não vai conseguir te atender por preço mais barato, mas fora o que a gente vai te entregar no dia a dia, eu tenho certeza que você vai ter uma gestão do seu negócio muito mais organizada. Então, a partir do momento que você tirou esse cliente da jornada de
preço e você está focando na jornada de valor agregado. Muito, muito boa seu pitch aí de vendas. Eu acho que se o contador pegar e se decorar isso que você falou A ali, ideia, sim, ele vai começar, ele vai ter vai melhorar em 50% a qualificação dele. E eu acrescentaria ao final o seguinte: os meus valores estão entre tanto e tanto. Faz sentido para você? Então, os meus valores, meus honorários contábeis, ô Pedro, estão entre 700 a R$1.200 mais ou menos nesse contexto que eu vou em uma reunião com você, entender a sua real necessidade e, a partir daí, criar para você um plano que se encaixe na sua necessidade. Mas um valor entre R$700 e R$1.200 é um valor que você está buscando? Porque aí se o cara fala assim, ok, você vai para a reunião. Sim. Você falar, nossa, não, estou querendo R$200. Você fala assim, cara, então, muito obrigado. Te mando um conteúdo. Infelizmente, eu não consigo te atender nesse primeiro momento, mas eu vou te mandar alguns conteúdos, vou ficar atento à sua empresa, te desejo boa sorte, vamos para a próxima. Pronto. Eu falo que no processo de qualificação, a gente luta pela rejeição. Por que a gente luta pela rejeição, Almir? A gente tem que saber se essa pessoa ela tem realmente todos esses pontos validados para avançar ou se ela não tem, para a gente descartar o mais rápido possível. Quando você utiliza essa técnica do ou, né, 700 a 1.200, o que você está mostrando? Não é tão caro quanto 1.200, mas ela não tão barata quanto R$700. Então, traz a percepção para o lead que ele vai construir algo para você. Por mais que você já tenha uma proposta fechada lá, para aquele tipo de cliente que seja R$1.000, R$900. Na cabeça dele, está mostrando que você tem muito mais cuidado. Porque grande parte do mercado, eu já vi vários contadores me falando isso, Pedro, quando cai um lead aqui, o cara me pergunta quanto que é uma abertura de empresa, eu falo que é R$900, e se ele tiver interesse, ele me passa os dados, eu mando e-mail e a gente segue. Senão, a gente nem evolui. Então, você não gerou valor. Você não mostrou que a solução foi construída personalizada para aquela empresa. E quando você constrói algo com o seu cliente, ele pode até não te contratar lá na frente, só que ele vai falar assim, nossa, o trabalho daquele contador é realmente especializado no mercado. Ele me falou numa reunião que empresas que estão começando, elas investem R$700 com a contabilidade, porque a rotina dela é mais básica. Já empresas que faturam acima de 500 mil, por exemplo, elas já têm uma demanda no dia a dia mais forte, então por isso que o contador trabalha mais e cobra mais por isso. Então eu acho que ter essa técnica de validação de investimento passando uma prévia é fundamental, porque Perfeito. senão você gasta tempo numa reunião e o cara chega e fala, estava caro, você perde tempo. Perfeito. Tomada de decisão, Pedro, isso é muito importante. Geralmente, quem vai te ligar e te pedir um orçamento não é o CEO ou o dono da empresa, o proprietário. Sim. Geralmente é uma secretária, é um filho, é Sim. uma esposa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte, começou a conversar com o cara, vamos lá, fez as perguntas de necessidade do produto e serviço, fez as perguntas, fez a qualificação da capacidade de compra. Então, os caras têm condição? Tem, Sim. não tem, gostei, não gostei. Terceira coisa, tomada de decisão. A gente já viu muitas vezes aqui, a gente conversar, a gente criar todo um processo de venda e no final o cara fala assim, eu vou ver com a minha esposa, eu te retorno amanhã. Acabou. Vou ver com o meu sócio, eu te retorno amanhã. Vou ver com o meu vizinho, com outro contador, vou ver com outro empresário, eu te retorno amanhã. Então, é muito importante o seguinte, você perguntar para o cara o seguinte, cara, se a gente conversar amanhã, quando a gente fizer a nossa reunião, tem mais alguém que toma essa decisão com você para que ele participe comigo, com você desta reunião comigo? Por quê? Porque se eu te explicar e se eu te falar tudo que eu tenho para falar, se eu te apresentar, talvez você não consiga repassar para ele com a riqueza de detalhes que eu vou te passar. Então, uma maneira de otimizar o tempo e a gente consiga avançar é você trazer à mesa esse outro decisor. Então, e você falar assim, não, você me apresenta, eu passo para o diretor da empresa depois. Eu falei, não, infelizmente eu não consigo. Eu só consigo fazer a apresentação com o proprietário. Por quê? Se você faz isso, se você já faz uma qualificação dessa, você já eliminou metade dos seus concorrentes. Uhum. O que os contadores vão fazer? Vou deixar para você aqui. Que 90% das empresas de contabilidade faz? Quando você pede um orçamento para uma contabilidade, ela te retorna com um e-mail assim, um PDF chatíssimo, tem 50 anos. 40 páginas de apresentação. 50 anos de profissão, não sei o quê, te cobra R$1.000 e tantos.
ou uma ligação, assim, o que você está precisando, você quer ver aqui, conversar comigo e acabou. Não, se você liga para o cara nesse primeiro contato, faz essa qualificação, e no final fala com o cara assim, cara, traz para essa reunião comigo quem toma a decisão. Nesse momento, você tá se blindando de todas as formas para que esse cliente tome a decisão correta. Sim. Então, a pergunta é você quem decide? Se não, quem decide com você para entrar nessa reunião, certo? E outra coisa, Almir, complementando isso que você está falando, né, da tomada de decisão, às vezes a pessoa que toma a decisão, ela tem dores diferentes do que aquela pessoa que foi responsável por resolver aquele problema que está te passando. O que eu vejo aqui, falando do nosso contexto, tá? Chega aqui um analista do contábil falando que quer buscar marketing. Não, eu trabalho na empresa X, Almir, o dono da empresa aqui pediu para olhar a marketing, eu estou precisando de rede social. Aí ela fala isso. Aí a gente faz a tomada de decisão, traz a pessoa para a reunião. Na reunião, o diretor fala assim, não, cara, eu não estou precisando de rede social. Eu estou precisando de gerar lead e estruturar meu departamento comercial. Porque a dor é do dono. Então, esse dono ele tem que estar... o dono, o gerente, enfim, quem é responsável por assinar o cheque, que a gente fala, né? Que ele esteja dentro do processo, porque assim, você nunca vai conseguir gerar valor. A pessoa que fez o contato, ela não vai conseguir gerar valor para o dono quanto você gerou valor. Legal. Não vai. Perfeito. Quer água? Não, estou de boa. Então, a gente sabendo quem toma a decisão, a gente vai para a parte 4, que é a adequação do perfil do cliente ideal. Que a gente pode perguntar qual que é o tamanho da sua empresa, número de funcionários, faturamento, qual que é a indústria que você está, enfim. Pra você saber mais ali se aquele cara está dentro de acordo com o que você busca. Isso é muito focado em ter uma empresa contábil que é o pequenos e médios clientes com essas dores. Faça as perguntas ali que você entende que é o ideal, sim, que você consegue ajudar esse cara e traz esse cara. Perfeito. Agora, no interesse e engajamento, é muito importante o seguinte, você perguntar para o cara assim, cara, como é que você está de urgência para resolver isso? Se você continuar assim até o fim do ano, o que acontece? Pincel, hein? Se você precisa disso para hoje, por quê? Para amanhã, para daqui quanto tempo? Qual que é o seu nível de urgência? Porque se o cara falar assim, cara, meu nível de urgência não tem urgência não, estou só cotando, só fazendo uma cotação. Esse cara, você faz assim, aí você manda um PDF, seu cara, ok, vamos te mandar um PDF sem valor. Quando for o momento de você vir numa reunião, você vem. A proposta para o cliente tem que merecer essa proposta. A gente nunca encaminha para um cliente uma proposta que ele não mereça. Sim. O que você tem de mais especial na sua empresa, na sua vida é a sua empresa. E a sua empresa está de braços abertos para receber um cliente. Só que não é qualquer cliente, não é de qualquer jeito. Então, você não está panfletando e pedindo, pelo amor de Deus, para o cliente entrar. Mesmo que você precise muito daquele novo cliente naquele momento. Então, o que eu aconselho? Faça o cliente merecer a sua proposta. Só encaminhe a proposta para ele depois que fizer uma reunião com você, depois que você entender que você fez uma jornada. Não sai panfletando, mandando proposta para e-mail dos outros, não, porque isso acaba virando um spam e não funcionando. Só complementando do interesse, existe uma técnica de vendas, né, que é o spin selling, que ele trata todos esses pontos. E o último ponto é a parte de interesse e necessidade. Situação, problema, interesse e necessidade. Porque fala, se essa pessoa ela não tem necessidade, ela não entende que realmente ela tem um problema, não adianta você cobrar 500, 200, fazer de graça que essa pessoa vai dar um próximo passo. Então, é realmente separar os curiosos das pessoas que estão interessadas, para que quando você for fazer uma reunião, Almir, com a pessoa ali, o diretor, você tenha todas as possibilidades e ferramentas possíveis para que você possa ajudar aquele cliente a ele vir fechar com a sua contabilidade. Fora isso, descarta o lead e dá continuidade no processo. Isso, só explicando para o pessoal aí as etapas do SPIN. Situação, problema, implicação e necessidade. Beleza. Que são os pontos que você falou ali das perguntas de qualificação. Legal. Pronto. Segunda pergunta aí, Pedro. Bora lá. Almir, a segunda pergunta que a gente recebe bastante. Qual é o melhor canal para falar com o lead? Eu ligo, eu mando e-mail, eu mando um LinkedIn para o cara? O que eu faço? Qual que é o melhor caminho num primeiro contato? Tá, vamos lá. O cliente ele entrou em contato com você. Primeira coisa, vamos entender a evolução do canal de comunicação. O que é evolução?
Vamos traçar aqui uma hierarquia de valor para o canal de comunicação. Vamos lá. Vamos pensar no e-mail. O que vale mais? O e-mail ou um WhatsApp? O que é mais próximo do cliente? WhatsApp. O WhatsApp é mais próximo do que o e-mail. Uhum. O que é mais próximo? Um WhatsApp ou uma ligação? Uma ligação. O que é mais próximo? Uma ligação ou uma reunião via Meet? Uma reunião. O que é melhor? Uma reunião via Meet ou uma reunião presencial? Uma reunião presencial. Ok. Então, e-mail é o e-mail. O e-mail, vamos pensar assim, de 5 formas de falar com o lead. Uhum. O e-mail, a gente dá um ponto, por exemplo, o Uhum. e-mail. O WhatsApp, 2 pontos. A ligação, 3 pontos. A reunião via Meet, 4 pontos. E 5 pontos a reunião presencial. Então, você partir do e-mail, que é o ponto 1, até o ponto 5 é o grande objetivo. Uhum. Então, você tem que fazer do e-mail virar uma reunião presencial. Uhum. Se não, uma reunião online, se não, uma ligação, se não, WhatsApp, se não, e-mail. O que a gente tem que fazer? A gente sempre tem que evoluir. Imagina um jogo de futebol americano, não é que você vai passando, beisebol, que você vai Sim. passando ponto por ponto, caminho por caminho. Então, o que você faz? O cliente te mandou um WhatsApp, o e-mail já está eliminado, porque você nunca pode retroceder o canal de comunicação. Então, se ele te mandou o WhatsApp, você tem a opção de responder no WhatsApp e ligar. Ok. Se o cliente te ligou, você não vai mandar o WhatsApp aí, nem vai mandar e-mail. Isso que acontece. O contador, ele recebe uma ligação de pedir orçamento e retrocede lá no e-mail mandando uma proposta. Se pudesse, até mandava uma carta. Se pudesse, você mandava a carta para o correio. Sim. Então, o que você vai fazer? Receber um e-mail, receber uma ligação, você tem a opção de ligação e Meet. Sim. Fiz uma ligação, fiz uma reunião por Meet, só presencial agora. Então, o caminho é sempre evoluir. Então, a sua pergunta foi, qual é o melhor canal? Isso. O melhor canal é sempre evoluir este canal. Então, se o cara te mandou e-mail, responde o e-mail falando assim, cara, me dá seu WhatsApp para eu conversar com você. Se te mandou o WhatsApp, fala assim, cara, recebi, responde no WhatsApp. Legal, podemos bater um papo por telefone? Uhum. Se o cara te passou o telefone, você liga. Você ligou, você conversou com o cara, qualificou, já só para uma reunião online, pelo menos. Sim. Matou a reunião online, chama para tomar um café com você e fecha o contrato. Uhum. Então, é sempre a evolução do canal de vendas. E nunca retroceder esse canal. Recebeu a ligação do cara, mandou a proposta por e-mail. Está errado. É uma coisa que eu comento aqui com o time, é o seguinte, tem muitas pessoas que mandam e-mail pra gente, viu o vídeo do Almir, viu o vídeo da Vanessa, eu queria pedir um orçamento, manda por e-mail. O nosso time comercial já entra ligando, nem manda um WhatsApp, já liga direto, se o cara não atender, já vai para um WhatsApp depois. Fulano, vi que você deixou um contato no e-mail, já te liguei, seu número estava ocupado, estou te mandando esse WhatsApp, que eu vi que você pediu um orçamento. Podemos marcar ali um Google Meet para eu entender o que você está buscando? Então, ele já faz um contato com um canal direto, já indicando um próximo canal que ele poderia avançar nessa jornada de comunicação. Perfeito, Almir. Fechou. A próxima pergunta que a gente tem aqui a gente já falou, né, quais perguntas eu fazer na hora de contactar um lead. Essa aqui é legal. Almir, todos os clientes falam que o meu serviço é caro. Como que eu faço para tratar essa questão e os meus clientes verem valor no meu serviço? Pedro, isso é bem legal. Percepção de caro e barato, ela é individual. Uhum. Então, qual que é o grande trabalho? Aí sim é um trabalho de marketing e de processo de vendas. Qual que é o grande trabalho? Conseguir mostrar para o cliente valor. Conseguir elevar a sua proposta de valor. Então, se o cliente achou caro, é porque você não conseguiu gerar valor o suficiente ao ponto dele achar que está ganhando até uma vantagem de contratar. Uhum. Esse é o grande lance. Não existe nada que seja caro ou que seja barato. Não existe nada caro ou barato. Sim. A percepção de caro e barato é uma percepção nossa humana, mas não existe. Por exemplo, um iPhone. O iPhone, ele é caro comparado a qual outro celular? Ele não tem um celular que se compara a ele. Sim. Então, ele coloca o valor que ele for, que vai dar fila de gente para querer comprar. As pessoas podem até achar o valor elevado, mas nunca caro. E nunca deixa de comprar. Porque o que é caro? Caro é quando ele não vale o valor que ele cobra. Uhum.
Então, não está caro, porque ele vale o valor que ele cobra, porque ele conseguiu gerar valor. Uma pessoa que compra uma joia, por exemplo, compra um anel de diamante de 50 mil reais. É diamante, é ouro, é tudo. Ele não acha caro, porque a proposta de valor em si ali, ela é muito maior. Sim. Então, se o seu cliente achou caro o seu serviço, é porque ele não conseguiu ver valor e diferencial em um produto ou serviço mais barato. Então, cabe a você dar 2 passos para trás e falar assim, opa, e até perguntar para o cara, em relação a quê? Você está me comparando a quem? Abre a proposta desse fulano que você achou mais barato que a minha e vamos bater escopo por escopo, vamos bater estratégia por estratégia, vamos bater e vamos ver exatamente o que é barato e o que é caro. Por quê? Enquanto você tratar a sua empresa, principalmente serviço, como commodity, imagina que você está numa prateleira do supermercado, você vai comprar um sabão em pó. Aí você tem Omo, qual outro sabão em pó que tem aí? Ariel, sei lá, não tem assim. Tem 3 tipos de sabão em pó. Aí como é que você vai medir o sabão em pó? Você vai pegar o peso dele, então quanta quantidade que eu estou comprando? Eu estou comprando 500 gramas, 1 quilo. Então, 500 gramas eu tenho um sabão em pó de R$10, um de 15 e um de 20. Então eu vou comprar ali, eu vou escolher o que eu quero. Só que você não consegue comparar, por exemplo, sabão em pó com, por exemplo, a sua camisa branca que você vai casar com ela e que ela está limpa, branca e perfumada no seu guarda-roupa. Então, se uma lavanderia te falar o seguinte, Pedro, não lava sua camisa em casa, não. Leva para essa lavanderia aqui que eu vou buscar em casa a sua camisa, eu vou lavar seco para não estragar o tecido dela, vou passar, vou te entregar ela amanhã limpa, passada, cheirosa e sem manchas. Vai te custar, por exemplo, R$28. R$28 numa camisa é muito diferente de um sabão em pó que você lava 50 camisas por R$5. Só que a proposta de valor agregado dele é muito mais interessante. Sim. Então, caro e barato é uma questão de proposta de valor. Enquanto a empresa contábil, a gente fala muito isso aqui, tem 89 mil empresas de contabilidade no país. Por que a sua contabilidade é diferente da outra? Por que eu vou te pagar 5 mil se outra me cobra R$70? Foi nessa que a Contabilizei entrou e quebrou metade de um mercado inteiro. Por quê? Porque o contador não gerava valor o suficiente. Eles viram isso. Veio uma empresa que fazia a mesma coisa que o contador, que ela pegar a guia, receber e mandar de uma maneira mais automatizada, quebrou metade do escritório de contabilidade. Então, aí a outra pergunta é, né? Ok, Alma, entendi que eu tenho que gerar valor, mas como gerar valor? Como que gera valor, Pedro? A geração de valor, ela começa desde o seu marco zero do seu negócio, do seu posicionamento interno de empresa, antes mesmo da venda. Onde que a gente vai atuar no mercado? Por que um cliente, Almir, ele vai contratar o contador agora e não uma outra empresa de marketing? O que a gente entrega de tão fantástico assim para que essas pessoas paguem mais por contratar a nossa solução? Então, a primeira coisa é você definir quem que você é e aonde que você atua. Porque, vamos falar aqui, existe crise realmente no mercado? Ou será que tem empresas que, independente de momento, elas estão conseguindo crescer? Independente do governo, pandemia e tudo mais. Então, a partir do momento que você tem o seu diferencial, é olhar para os seus clientes. Beleza. Então, se eu sei que o meu diferencial é fazer marketing para contador, que tem esse porte, que está estruturando um departamento de marketing e vendas, eu não vou atingir uma empresa de agronegócio, porque o meu diferencial, a minha abordagem, a minha comunicação, o meu nível de conhecimento é para o contador. Como que se aplica isso na contabilidade? Depois que você teve esse reconhecimento interno dentro da sua empresa, a gente vai para o externo. Então, eu vou entender o que é importante para o meu cliente. Será que é importante para o meu cliente ele ganhar uma abertura de empresa? Ou será que é melhor para o meu cliente eu fazer uma análise tributária dos últimos 3 anos dele? Será que é mais inteligente para o meu cliente eu fazer aqui um levantamento e toda semana mandar uma guia para ele, um relatório do que foi feito na semana do negócio dele, ou eu visitar ele de 15 em 15 dias para discutir estratégia tributária dos produtos que ele vai desenvolver para os próximos 5 anos? Pedro, você falou uma coisa aí muito... Estava até discutindo isso na hora do almoço, coincidentemente hoje. Você falou uma coisa muito certa e pode parecer muito simples, mas é complexo.
o que é valor para você? Porque às vezes o que é valor para o Pedro não é valor para o Almir, que não é valor para o Ravi, que não é valor para a Vanessa, que não é valor para o Matheus, que não é valor para o nosso cliente. Então, só que o valor, cada indivíduo, ele enxerga o valor de uma forma, concorda? Só que a gente não consegue mudar o valor de uma empresa a cada cliente ou potencial cliente. Então, qual que é o grande pulo do gato que o contador tem que entender? A partir do momento que ele tem um nicho e que ele descobre, é o que você falou, quando ele tem uma identidade, um RG, ele descobre quem ele é, ele sabe que, vamos supor, tá? Eu sou uma empresa de contabilidade que trabalha com um nicho de tecnologia. E eu sei que é valor para o meu cliente, ou pela a grande maioria dos clientes, que são do ramo de tecnologia, o que é valor para eles? Ter um financeiro e contábil muito bem estruturado para receber investimento externo. Documentações em dias. Documentação em dia para conseguir investimento a todo momento. Ter uma organização financeira contábil, gerencial perfeita. E o máximo que eu puder automatizar o processo para ele receber as guias no e-mail com o mínimo de interação com a minha equipe, melhor, por exemplo. E um plano de investimento para país estrangeiro, por exemplo. Ok, então ele entende que esses 5 elementos, inclusive o plano estrangeiro, é para ele proposta de valor. Então eu vou criar a minha empresa toda baseada e centrada no cliente, onde a minha proposta de valor todo gira em torno disso. Para quando esse cliente vier conversar com ele, eu falar com ele assim, cara... Sabe quando a gente fala nas perguntas lá no início, para ver o que é... Quer ver? Eu até anotei aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ó. Até anotei na hora que a gente estava conversando. Na hora que a gente colocar adequação, item 4, adequação ao perfil do cliente ideal. Entra isso. É isso. Cara, quais os valores que eu estou te apresentando que a minha empresa tem, são os valores que você busca? Porque se falar, são os valores que eu busco, você automaticamente já consegue cobrar mais por isso. Você já saiu daquela prateleira. Você saiu. Ao mesmo tempo que, se você trabalha com MEI, qual que é o grande valor do MEI? Preço baixo. Então, o seu grande valor tem que ser o quê? Preço baixo, como a Contabilizei fez. Tecnologia, segurança e preço baixo. Pronto. Porque o preço baixo também é um valor. Sim. Mas agora, se você trabalha com um cliente de tecnologia, uma transportadora, por exemplo, ou uma construtora que precisa ter um departamento pessoal rigorosamente em dia, o valor dele, então, é um departamento pessoal foda. Você tem que deixar uma pessoa disponível no departamento desse cara. Então, todos esses elementos constituem uma proposta de valor, mas para isso você tem que saber quem você é e, baseado nisso, construir um negócio que faça sentido. A gente já falou isso algumas vezes. A definição de nicho, aquele dia, eu vou contar para o pessoal aqui. Um cliente ligou, é uma mulher, né, uma potencial cliente, ligou aqui para o comercial, conversou com você e te pediu uma proposta para a gente criar um ICP e uma persona para ela. Aí você cria uma persona para mim. Aí eu falei, por menos de R$5.000 a gente não vai entrar nesse negócio de criar persona. Aí, ao mesmo tempo, você falou, porque se ela quiser uma persona, ela entra no site aí de criador de persona automático. E pega uma persona. Joga João, 37 anos, casado, blá, blá, blá. Isso não é criar persona. Criar persona qual que é o nicho que você atua? Qual que é o ICP, o perfil ideal desse cliente? Quem que é esse cara? Então, por exemplo, vamos traçar um perfil ideal de cliente aqui de uma... Tecnologia. Geralmente, na maioria das vezes, é homem. Jovem. Geralmente esse cara, ele tem entre 25 a 38 anos, no máximo 40. Ele ou é gay, ou tá casado ou casando. Esse cara não é o solteiro de quebradeira, de mulherzada, de loucura. Não é, geralmente não é esse cara. Esse cara tem curso superior, fala inglês, provavelmente tem alguma pós-graduação até fora do país. E é até meio nerd, concorda? Sim. É um cara ligado à tecnologia, cultura nerd e tudo mais. Tem conhecimento contábil, de Esse marketing. cara tem conhecimento de marketing, de tecnologia, de contabilidade. Esse cara está antenado. Valor para esse cara é uma coisa. Agora, se a gente pegar, por exemplo, o cara que quer trabalhar com comércio comum de rua, o dono do açougue, é um outro cara. Outro patamar. É um cara que, às vezes, o dono do açougue, tá? É um cara que pode ir aí de... ninguém com menos de 25 anos hoje tem um açougue. Geralmente é um cara mais velho, concorda? Sim.
Ele já trabalhou no açougue e está montando Exato. açougue, Então, já sabe o mercado. já é um cara mais de 30 anos. É um cara que eu acho que não tem curso superior. Eu tenho quase certeza, não tem curso superior. Então, é um cara mais... Não tem administração, conhecimento não de administração. tem conhecimento de administração. Ao passo que também deve ter excelente habilidade comercial, porque esses caras são bons de comércio. Sim. E esse cara, geralmente, ele é casado, já tem menino. Então, é um outro perfil. Esse cara, de repente, do açougue, ele vê valor do contador ir lá levar a guia para ele, para pagar em papel. Só isso. Ele não quer um Acabou. balanço, ele não quer nada. Não quer nada. Esse outro, não. Esse outro já é talvez trazer para ele uma contabilidade mais refinada. Mas eu vou só complementar essa questão. Acho que você respondeu super bem essa pergunta. Mas aí eu vou jogar a responsabilidade um pouco em quem está vendendo também, tá? Porque a gente sempre tenta tirar o pé do nosso, né? Não, o problema é o lead é ruim, é uma bosta. E o que acontece é que, às vezes, você chega para o contador assim, eu tenho uma vontade, eu faço isso de vez em quando, eu falo assim, cara, beleza, você quer trabalhar marketing? Ah, mas qual que é o seu diferencial, Almir? Ah, meu diferencial é que a contabilidade eu entrego em dia, eu uso o domínio sistemas, você pode entrar ali pelo Conta Azul, eu faço uma reunião uma vez ao mês com você e eu te entrego um relatório a cada 40 dias. Em momento nenhum ele falou de posicionamento de negócio, de proposta de valor. Ele focou em serviço. Você não tem que fazer uma venda focada em serviço, porque se você faz uma venda falando de serviço, de produto, o seu cliente ele vai te colocar na prateleira de produto. O seu posicionamento ele tem que ser de um serviço realmente consultivo. Consultivo como? Eu vou falar da missão, do meu propósito, do meu objetivo, do que de fato eu acredito. Como eu vou fazer? Que se dane. O cliente não está querendo saber. O cliente ele não quer saber, Almir, eu quero que você me mostre aqui como que você entra no Google e você faz um anúncio. Algum cliente seu já te perguntou isso? Nunca. Não, porque o seu cliente ele quer saber no final o quê? Como que você gera lead. Então, a partir do momento que a gente sai da prateleira de falar de como que a gente faz, isso é importante sim, só que lá no final, depois que você já fechou a venda, o cliente quer saber, será que essa empresa está apta para me contratar? Ela vai resolver a minha vida? Ou vai ser só mais um contador que vai me entregar uma guia, vou ter dor de cabeça e vai ser aquele mal necessário? Então, é a gente ter essas duas vertentes. Proposta de valor, a comunicação certa e as perguntas realmente investigativas para você construir uma percepção de valor agregado interessante para o seu potencial cliente. Pedro, e nisso você falou aí de vender serviço, de vender... Deixa eu ler uma coisa para você aqui. Deixa eu ver o que você está no pé aqui. Sapatinho. Beleza. Eu vou ler para o seu negócio aqui, você vai me falar o que é isso, tá? Tá. Você sabe o que é o material do cabedal? Geralmente feito de malha respirável, material sintético para leveza de ventilação. Alguns modelos podem incluir reforços de TPU, você sabe o que é TPU? Ou material similar para maior durabilidade e suporte. EVA, etilvinil acetato, que é espuma polimérica ou materiais proprietários para absorção de impacto. Algumas marcas podem utilizar a tecnologia de amortecimento de aerogel. A sola pode ser feita de borracha resistente à abrasão para durabilidade. Padrões de tração variados dependendo do tipo de terreno, mais agressivos para trilhas, por exemplo. Entressola, camada de amortecimento que pode incluir espumas especializadas como não sei o quê. Alguns modelos podem ter placas de fibra de carbono para melhorar a propulsão. O peso é entre 200 e 300 gramas. Drop do calcanhar. Medida de diferente altura entre calcanhar e ponta do pé. Variam de 0 a flat a mais de 10 centímetros. O ajuste do suporte mede o pé para estabilidade, flexibilidade, etc. Bababá, e aqui vai. Essas são as especificações de um produto. Você sabia disso? Sim. Mas não sabia qual produto que é. Qual produto que é, você Sim, não sabe. Mas não se eu te sei. falar que é o Nike do Air Jordan. A Nike nunca te vendeu isso. Jamais. A Nike não vende a especificidade da sola, a tecnologia do amortecimento, nem a entressola. Ela vende O sonho. o sonho. Ela vende... O que a Nike vende?
A Nike, ela vende a promessa, qual que é a proposta de valor dela, qual que é a promessa. Continue correndo, continue fazendo, corra. A especificidade do produto é responsabilidade minha. Eu te provo que ele é bom a partir do momento que eu coloco o maior jogador de basquete do planeta para usar. Mas eu não preciso te falar o que é entressola. A Nike, ela faz isso. Qual que é o grande sonho, qual que é o grande objetivo de todo mundo que compra um Nike? Que eu quero correr, treinar. Ou eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. Ou eu quero ser o melhor naquilo que eu faço. E não peso entressola. Só que o contador não. O contador vende material de cabedal, tecnologia de amortecimento, sola, ele especifica. Vou fazer sua folha de pagamento. Vou te entregar no dia tal. Não. Qual que é a sua grande promessa? Porque a partir do momento que você tiver uma grande promessa, você começa a entender que o seu produto não é tão importante. Sim. Não, o produto é o de menos. Cara, o menos importante é o produto. O importante é qual que é a construção de valor que você faz desse produto. Outro exemplo. Sabe quantas fábricas a Red Bull tem no mundo? Você sabe quantas fábricas, Ravi, a Red Bull tem no mundo? Sabe quantos cientistas trabalham hoje na fórmula de Red Bull no mundo? Sabe? Chuta um número. De cientistas, pessoas que trabalham melhorando o produto Red Bull. Chuta um número. 5.000 pessoas. Você sabe, Ravi? Chuta um número aí. 1. Red Bull não tem fábrica, não tem fórmula, não tem nada. Ele simplesmente compra qualquer energético, invasa em qualquer fábrica do mundo e distribui. O que ele tem? Marketing e proposta de valor. Ninguém que está tomando Red Bull cagou pro Red Bull. Por que está ali dentro? É muito mais poderoso você comprar o Red Bull. O design dele é mais bonito, ele é mais fino, ele é menor. Ele é mais caro. Ele é muito mais caro. E enquanto a Monster, cara, tem 1 milhão de sabores, tem 1 milhão de Red Bull não. Mas o que a Red Bull tem e que nenhuma outra tem? Força de marca. E essa força de marca através de uma proposta de valor. Que o Red Bull te dá asas. É isso. É isso. Então, a contabilidade é a mesma coisa. Aí você fala assim, não, mas falar isso de empresa de vendendo produto é fácil. Faz isso de empresa que vende serviço, por exemplo. A gente tem muitas. Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, do ramo do... Pensa em televisão, por exemplo. Pensa em programas de televisão, filme. Você percebe que tudo que a gente consome hoje, a gente consome muito mais pelo que a gente consegue, pela construção de marca que foi na cabeça da gente, propriamente do que pelo serviço ou produto. Entrando nisso daí, tá? Você tem Netflix assinado em casa? Tem Netflix. Tem. Você tem Disney? Minha esposa tem Disney. Você tem HBO assinado? Tem HBO. Tem. E Globoplay? Tem também. Tem. Acho que eu tenho quase todos. Você tem um combate assinado, um canal de luta assinado na sua casa? Quando tem luta boa, assino. Você assina, né? Mas quando tem luta boa. Você Só. tem um Premiere para ver jogo de futebol? Quando tem que me interessa, talvez. Mas mais raro, né? Raro. Mas aqui, você liga no SBT para ver TV? Hoje não mais. Não? Por que você não liga no SBT? Não tem nada que me interessa ali. Quantos filmes você vê no mês na Netflix? Todo dia um. Por que eu estou te dando esse exemplo? Todas essas empresas, por que você paga R$50 por mês para a Netflix se você não vê um programa gratuito no SBT? Porque você está comprando a marca Netflix. Você sabe que, passando o filme ou não, sendo bom ou ruim, você vai ter todos os filmes lá na hora que você quiser, com a sua pipoca, onde você quiser. Porque a proposta de valor. Eu sei que ela me deu o controle de assistir o que eu quero, a hora que eu quero. Eu pauso, eu vou no banheiro, eu volto, eu vou na rua, depois eu vou dormir. Eu controlo. Ela me deu o controle do entretenimento. Eu tenho poder, eu quero ver isso, eu não quero ver isso. Maravilha. Então, Pedro, o Netflix é mais poderoso que a SBT? Não estou falando isso, que cada empresa joga o seu jogo. Mas qual que é o jogo que a sua empresa vai jogar? Qual que é o seu posicionamento para você ficar mais sólido no seu mercado, mais rico e conseguir ter uma proposta de valor diferente? Então, acho que você conseguiu responder com maestria essa pergunta. Não, mas a gente foi dando exemplo aqui. Sim. E, de repente, falta, às vezes, para o contador, ele ainda não está convencido.
Então, eu acho Vamos falar que... da empresa de contabilidade? eu estou justamente nesse Cirrus. site aqui. Vamos pôr a Contabilizei? Contabilizei também. Porque a Cirrus talvez nem todo mundo conheça. E B-Hub. Mas vamos falar da Contabilizei aqui. Vamos entender o que a Contabilizei faz. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui. Contabilizei. Pera aí. Vamos lá. Contabilizei.com.br. Fecha aqui. Ó, tô no site da Contabilizei aqui no meu celular, tá? H1 do site. Contabilidade da sua empresa, de forma prática, segura e econômica. Proposta de valor. A proposta de valor dela está aqui. É prático, ela é segura e ela é econômica. Ok? Aí a gente tem algumas coisas aqui interessantes, ó, sobre a Contabilizei aqui. Tem o que ela faz, não sei o quê, e aqui embaixo ela fez, ó. Por que contratar a Contabilizei, ó? Contabilizei é um serviço online, simples e econômico, acabou. É online, simples e econômico. O cara não quer saber como você vai fazer a contabilidade? É simples, é barato? Beleza, Então eu vou contratar esses caras. Então, proposta de valor se cria assim. Mas, para isso, você tem que conhecer seu cliente. A Contabilizei sabe que o cliente dele é o PJ. É o cara que está trabalhando na empresa, mas com a pejotização, ele emite uma nota fiscal e é simples, barato, e esse cara ele não tem muito contato com o contador. Sim. Entendeu? Diferente de um cara que, por exemplo, tem um açougue. Sim. Beleza. Agora que a gente entendeu sobre proposta de valor, sobre qualificação, vamos para a próxima pergunta. O objetivo é avançar as etapas aqui no time comercial. Como faço para iniciar um departamento comercial? Tenho meu escritório, só eu que vendo, e aí? Beleza, eu tenho que decidir proposta de valor, peguei tudo que vocês falaram. Como que eu começo? Qual que é o marco zero? Beleza, vamos lá. Um departamento, você constrói ele, né? Um departamento é uma empresa, tanto faz. Você constrói ele com processo e pessoas. Uhum. Pronto. Você precisa ter processo e pessoas. Pessoas pode ser você, ou você contrata alguém, ou tira alguém de alguma função para exercer essa função. E processo, como que se cria um processo? O processo é uma jornada, exatamente. É uma jornada, é uma rotina. Então, é um caminho que o seu potencial cliente faz para você atingir esse marco que você precisa, que é a venda, que eu falei lá no início, que a venda é a assinatura do contrato. E você precisa de criar esse processo. Então, como é que se cria um processo de maneira simples? Quando o cliente chega pelo WhatsApp, quem atende? Por onde? O que fala na primeira mensagem? Fala na primeira mensagem? Quais são as etapas de qualificação que a gente falou? Como qualificar? Como agendar reunião? Como fazer? Como enviar proposta? Se ele recusar, se ele sumir, como fazer follow-up? O que eu faço amanhã? O que eu faço daqui 3 dias? Como é que eu avanço esse cara etapa por etapa? Quais são as etapas para se avançar? Então, isso é processo. Então, é definir processo e definir as pessoas que vão participar desse processo. Pode ser uma pessoa, 2, 10, mas tem que ter uma pessoa. Então, é definir processo e pessoas. Basicamente, é isso. Complementando só a sua explicativa, vão ter empresas aqui que assistem o conteúdo, Almir, que elas já têm os processos mais ou menos definidos, só que os diretores não têm tempo para executar. Então, trazer uma pessoa é fundamental para que ela possa implementar esse processo. Já tem outras pessoas que não querem construir o processo. Traz uma pessoa, né, caso você tenha a possibilidade, que já tenha mais bagagem, que ela vai te ajudar na construção desse processo. Né? Bora para a próxima. Beleza. Como faço agora, então, Almir, que já você me falou o marco zero do departamento comercial, como que eu faço para contratar um vendedor? Como que eu encontro esse cara? O que eu tenho que avaliar no vendedor? O que eu tenho que seguir para que eu traga o melhor vendedor para minha empresa contábil? Pronto, ótimo. Primeiro a gente tem que entender que um processo, que existem certas especificidades em cada área de atuação de cada profissional. Uhum. Por que eu estou dizendo isso? Existem algumas áreas estratégicas de uma empresa que elas têm que ser tratadas com a devida diferenciação que ela tem. Uhum. Por quê? Um profissional de departamento pessoal, de departamento fiscal, de departamento contábil, esse profissional, geralmente, ele recebe um salário
em troca deste salário, ele desenvolve durante 8 horas por dia uma determinada função do departamento fiscal. Então, esse cara está trocando basicamente horas por entrega. Então, ele tem uma série de entregas a fazer e ele trabalha as 8 horas e recebe isso. No caso de vendedor, é um pouco mais complexo, por quê? Porque ele vai trabalhar praticamente com o dinheiro novo que entra na sua empresa. Então, esse cara, geralmente, você pode ser um cara que você constrói ele junto com você, ou você já traz um cara de mercado pronto. Mas qual que é o grande raciocínio que o contador tem que entender, que muitas vezes ele não entende isso? Vou trazer um cara júnior que nunca trabalhou e quero pagar o cara um salário mínimo. Ok. O cara que vai aceitar trabalhar por um salário mínimo, esse cara não consegue construir nem para ele algo grande. Dificilmente ele vai conseguir construir para a sua empresa. Então, você pode pegar um cara de um salário mínimo que você vê potencial nele, só que você tem que ter alguém para treinar, alguém para ensinar, dar tempo para ele, até o momento que ele conseguir fazer as coisas funcionarem. Sim. Então, quero trazer um cara júnior, treinar o cara do zero. Não adianta você oferecer uma comissão de R$1 milhão para esse cara, porque ele não sabe o processo. Ele não sabe fazer. Ele não sabe nada. Então, você vai ter que ter alguém para ensinar. Eu posso trazer algum vendedor do mercado que já tenha 10 anos de experiência, 5 anos de experiência. Ok, pode trazer. Esse cara já vai vir com toda uma bagagem. Só que esse cara não vai vir simplesmente puramente só pela comissão. Porque comissão por comissão ele ganha onde que ele está. Então esse cara você vai ter que pagar um fixo que seja bem interessante para ele, que faça sentido para ele ficar confortável na empresa, mais um comissionamento que seja interessante para ele. Sim. Então vamos colocar aqui dados reais de mercado. Um vendedor hoje, entre fixo e comissão, não ganha menos de 8, 9, 10 mil reais por mês no mercado, um cara que tem conhecimento. Então, se a sua empresa de contabilidade não consegue pagar isso para o cara, não faz sentido. Não faz sentido para o cara, você não vai conseguir trazer esse cara. Você vai ter que pegar um cara júnior, formar, de repente pagar um cara desse para treinar um júnior desse, acompanhar durante 6 meses, 1 ano, para depois, só para depois, esse cara começar a poder fazer as primeiras vendas. Então, essa é a questão. E aí tem como é que você pode assim, testar? Faz um anúncio no LinkedIn para contratar um vendedor, mas saiba que... Ou prospectar também. Ou prospectar LinkedIn. de alguma empresa, que está numa empresa que você tem que saber o seguinte, você vai ter que pagar para esse cara que já tem mais experiência um bom valor. Agora, se a sua contabilidade é uma contabilidade que cobra muito barato... Não faz sentido. Nem você trazer o contador. Então, tudo vai depender de como tudo bem você trabalhar com ticket pequeno, mas tem que ter volume, você tem que ter um volume muito alto para conseguir pagar salário e comissão dele. Garantir para ele um fixo que ele fique. Entendeu? Senão o cara sai da sua empresa por causa de 200, 300 sai reais. Por causa de 200 e aí, a partir do momento que você está vendendo, perder um vendedor, você vai desanimar, o processo vai ficar todo parado. Aí você tem duas... É isso aí. O que mais nós temos aí? Beleza. Agora que você falou sobre a contratação do primeiro vendedor, uma coisa que a gente vê muito aqui, desafio dos clientes, é treinamento comercial, né? E aí, como é que funciona essa questão? Como treinar um vendedor? O que eu treino ele? Onde que eu chego para passar conteúdo? Se vou para curso, se eu participo de reunião com ele, se eu ligo, se eu não ligo? Qual que você acha que seria o melhor tipo, né, de treinamento para esse vendedor? Vamos pegar o caso do vendedor júnior, né? Porque o cara que já tem bagagem, ele tem uma performance mais rápida, né? Ô Pedro, honestamente, eu não vejo no mercado empresa que consegue construir um produto de treinamento de time de vendas e construção de processo comercial como a gente conseguiu aqui no Contador Agora. Explica como é que é o nosso produto aí. Então, esse nosso produto, na verdade... Tá. Esse nosso produto, ele é uma solução realmente para quem está no momento de ter uma solução de vendas dentro de um departamento comercial. Então, é realmente para quem quer montar um departamento comercial e não sabe o que fazer e como fazer. Então, como que funciona esse nosso treinamento comercial? A gente entra dentro da sua operação de vendas. Pedro, não tenho operação de vendas. A gente vai montar com você a sua operação de vendas.
Como assim? A gente vai entender que tipo de cliente que você quer trabalhar, a gente vai fazer análise de mercado, de concorrente, para entender como que esses vendedores, os seus concorrentes, estão tratando esses leads, essas oportunidades, como que eles fazem demonstrações, apresentações. Vamos construir toda a jornada do seu vendedor, seja do marco zero, do momento que ele vai pegar e qualificar um lead, quais perguntas que ele vai trabalhar, até o momento que ele vai fazer um fechamento de contrato. Então, assim, por que a gente criou essa solução? Como a gente tem todo o conhecimento no mercado contábil, se a sua empresa ela não está vendendo hoje por ter um problema comercial, a gente consegue te ajudar. Entre em contato com a gente, né, a gente faz uma análise do cenário comercial, a gente entende que tipo de clientes que você quer atuar, para que a gente participe de todo o processo comercial e faça com que seu time consiga bater meta. A gente cria todo o processo de vendas das empresas contábeis, a gente cria o playbook de vendas, todas as perguntas de qualificação a gente cria junto com o vendedor. Plano de comissionamento. Plano de comissionamento a gente faz junto com o vendedor. Treinamento a gente treina o vendedor fazendo reuniões com os vendedores. Então, a gente é mundo real mesmo. A lead cai, a gente entra junto com o vendedor, vende junto com o vendedor. Sim. A gente cria processo, sistema, sistematiza tudo, deixa tudo... de resultado. Exatamente, todas as métricas, entrega o processo pronto para o cara e o vendedor treinado para ele. E se depois dessa entrega do vendedor treinado, o processo de vendas, e ele quiser, a gente ainda acompanha como um gestor de venda o vendedor dele durante 3, 4, 5 meses. Então, ele contrata a gente sem ter nada, a gente cria todo o processo de vendas, tendo o time dele, seja de 1, de 2, de 10 pessoas. Se não tiver nada, a gente até faz a abordagem de ajudar a contratar uma pessoa para ele, entrega para ele um departamento de vendas com processo e pessoas. Então, você, contador, que está em busca de contratar, de buscar um departamento comercial, entre em contato conosco que a gente tem essa solução completa. Lembrando que a gente falou sobre essa questão de qualificação. Para você contratar este programa da gente, é interessante que você, que a sua empresa contábil, tenha um faturamento acima de R$70 mil por mês. Nós não conseguimos ajudar empresas que têm um faturamento menor que isso. Então, a gente tem até outros programas para ajudar empresas menores, mas não é o caso deste. Então, esse programa é para empresas que têm um faturamento acima de R$70 mil por mês, que já estejam no momento de colocar aí em marketing para geração de leads, R$1.000 a R$2.000 em tráfego para cada vendedor que tiver, porque cada vendedor tem que ter a sua própria geração de leads, então é um investimento. Então, você que tem uma empresa contábil de pelo menos aí acima de 5, 6 pessoas no time, não time de marketing, de vendas, não, do time geral, que esteja já pensando, você precisa estar contratando um vendedor, ou que você tem alguém do seu time que vai ficar full time em vendas, e tem um faturamento acima de R$70 mil, a gente consegue te ajudar. Um programa desse é avaliado caso a caso, mas é um programa que ele vai custar acima de R$10, R$12 mil esse programa inteiro. Esse programa vai de R$12 mil a R$40 mil. Vai depender da complexidade do seu processo de vendas. Então, ele não é um programa para uma empresa que está começando, mas é um programa que a gente tem muito sucesso de implementação. A gente implementou esse ano mais de 40 programas desse. Então, eu acho que faz sentido para a empresa contábil que está nesse formato. Certo? E até complementando essa questão, Almir, não necessariamente você precise, né? A gente vai bater um papo para entender o seu momento. Então, a gente te dá o caminho, a diretriz. Se você precisar de ajuda, será um prazer te ajudar nessa jornada. Ô Pedro, deixa eu já estamos chegando perto de 1 hora. Eu acho que eu prefiro que a gente encerre esse podcast nisso e deixar só uma questão sobre quem que vai dar esse treinamento comercial. Pedro, vamos falar aqui um pouco dos seus números para que as pessoas entendam. Você tem 5 anos ou 6 anos de empresa? Vai fazer 6 anos agora em janeiro de empresa. Você chegou na empresa, a empresa faturava quanto por ano? Nada. Não tinha nenhum ano. Por uma empresa que fatura aí 10 milhões no ano, então você levou a empresa do 0 aos 10 milhões aqui no Contador Agora. Você já implementou processo de marketing e vendas, provavelmente para mais de 100 empresas de contabilidade. Você já treinou inúmeros vendedores, tanto para a gente quanto para os nossos clientes. Então, a gente está falando de um profissional que tem 10 milhões nas costas de faturamento, de venda nas costas. Então, quanto você precisa, a questão toda é, quanto você precisa para conseguir uma experiência dessa dentro do seu negócio? A gente consegue fazer isso. Então, você que está buscando realmente crescimento, está no momento
dessa construção de comercial. O Pedro, é você quem dá esse treinamento comercial Sim, completo. eu participo de toda a jornada. É você quem participa, esse é um processo do Pedro. Então, entre em contato com a gente que a gente vai te ajudar. Vamos fechar assim? Bora pro próximo conteúdo. Pessoal, prazer enorme. Mais um conteúdo entregue aí para vocês. Espero que vocês possam aplicar o que a gente passa aqui. O que faz com que vocês consigam desenvolver e ir para um próximo nível é a aplicação. Por mais que vocês não apliquem tudo, aplica 5% do que vocês pegaram do conteúdo. Chega na empresa amanhã, vê sua proposta de valor, que melhorando 1% todo dia, no final do ano você tem um ano muito mais próximo. Fechou, Pedrão. Muito obrigado. Valeu, Vamos para do até a meio aqui próxima. para a gente. Valeu, irmão. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Até a próxima.